Já tá indo, viu? Pode me pedir pra ir no Instagram. Oi, gente, boa noite. A gente atrasou um pouquinho. Deixa eu aceitar a origem aqui. Problemas técnicos. Uhum. Olha, já estamos ao vivo no Facebook também. Vamos. Olha ela aí. Tá dando interferência? Aqui tá tranquilo. Ah, tá sim, tá sim. Tá, né? Tá dando um. Gente, aqui a gente está com transferência Melhorou? pelo YouTube, ou pelo Facebook e pelo Instagram. Então aí a gente está se ajeitando, mas eu acho que tá ok. Vocês estão me ouvindo? Vocês podem me dar um retorno? Tá ouvindo a origem direitinho? Dá um oi aí, Preta, pro pessoal Oi, gente, dizer boa pra gente. noite. Boa noite, Vicente. Aqui ainda tá um pouquinho de interferência. Tá complicado. Complicada a vida do crente. E aí, melhorou? Deu uma melhorada. Também disse que tá baixo o áudio. Tá tudo alto. Mas é isso. Eu quero o retorno do pessoal do Facebook também, ver se tá dando para ouvir. Então, é isso. Acho que a gente já pode começar, né? Meu nome é Juliana Silva, né? Para quem não me conhece, está aqui a primeira vez. Sou educadora social aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. E hoje a gente está no primeiro programa aí, né, do movimento Nossa Voz, que é um movimento que a gente lançou na internet e que está se construindo aí aos poucos, né? E que vai trazer muitas novidades assim para vocês e atuações dentro do campo político, né? Que a gente elegeu e é um campo prioritário dentro dessa emancipação mesmo, né, dos povos periféricos, das mulheres, das minorias, porque é a partir desse campo que a gente consegue batalhar por políticas públicas, que é o que de fato vai poder dar um retorno melhor para a nossa sociedade. Arige, você pode se apresentar para o pessoal? Oi, gente, boa noite. Eu sou Arisne Muniz, sou bacharel em saúde, estudante de medicina da UFRB. Eita, é, sou de medicina da UFRB, já no eu cheguei para somar surgiu nesse processo do movimento Nossa Voz, né? Eu não sou daqui de São Paulo de Jesus, eu sou de Santa Maria da Purificação, mas estou morando em São Jesus há 9 anos, 9 anos, sabe? E já me sinto parte da coisa e já me sinto parte desse lugar. Massa. Então, hoje nós vamos bater um papo rapidinho, né? Porque a proposta do programa Nossa Voz é uma proposta da gente levar de 10 a no máximo 20 minutos aí batendo um papo sobre assuntos pontuais. E hoje a gente vai falar sobre saúde em tempos de distanciamento social, né? Penso que é importante a gente começar falando um pouco dessa diferença, né? De quarentena, isolamento e distanciamento social. É importante a gente entender
que quarentena é para quem está com sintoma ou veio de algum lugar, né, que tenham casos confirmados. Isolamento é quem já adquiriu, né, o Covid-19, né, já passou aí para a doença Covid-19, e aí a pessoa precisa tomar um cuidado maior, né, ficar em isolamento. E distanciamento social é isso que a gente está chamando de tudo junto, né? Distanciamento social é evitar aglomeração, né? É a prevenção, né? E, consequentemente, isso faz com que o vírus ele não se propague ou ele se propague de forma mais lenta e a gente não tenha aí um congestionamento dentro do serviço de saúde, né? Então, Aris, fala um pouquinho para a gente, né, sobre esses cuidados básicos, enfim, as coisas que você elegeu como prioritário para estar dialogando nesse momento. Ô, Ju, o Lua disse aí nos comentários que estava baixo. Melhorou, gente, o áudio? Tá melhor? Ela acabou de dizer, quando eu estava falando, ela disse que estava muito baixo, que estava baixo o áudio. Você está conseguindo me ouvir Percebi. direitinho? Estou ouvindo tranquilo. Então é isso. Então, dentro dessa lógica, né, foi bem difícil para mim, dentro desse pensamento do que é saúde, pensar o que é prioritário, né, porque pensar saúde já é algo, um tema, um conceito muito amplo, né, e a gente pensar nisso em tempos de pandemia, né, com o pandemônio, que é o desgoverno Bolsonaro, é bem complexo, né, são muitos aspectos para a gente refletir. Mas, enquanto prioritário, eu tinha pensado inicialmente em abordar os aspectos, algumas dicas, algumas orientações de hábitos saudáveis e afins. Só que eu fiquei muito mexida, enquanto pensava tudo isso, né? Porque comecei a pensar para quem é que a gente ia falar quando a gente falasse em hábitos saudáveis, em alimentação saudável nesse processo, já que grande parte da população brasileira vive em condições subhumanas de existência, né? E aí, nesse processo, a gente tem um presidente de um país que minimiza, né, todos os aspectos e os impactos, para além dos impactos de saúde mesmo, ou de falta de saúde, queiram chamar como queiram, de afetação de saúde mental, né? Mas também pensar que existem milhares de brasileiros que não têm seu processo de geração de renda, já que existem, né, o número de brasileiros desempregados são altíssimos, e a gente pensar nessa lógica que a primeira parcela do auxílio emergencial, né, que é o que seria para segurar a onda dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, tem terminado de ser pago, e a segunda parcela, que já está mais do que atrasada, não existe nenhum calendário de pagamento. Então, eu pensei, como é que eu poderia falar, se a gente vai falar para pessoas periféricas, como é que eu posso falar de alimentação saudável, de práticas de exercício, se a maioria da população brasileira tem pensado no que é que vai comer na hora do almoço, já que trabalha de manhã para comer meio-dia, né? Então, eu fiquei muito mexida muito atravessada quando eu fui pensar nesse sentido, porque eu achei que seria incoerente, né, para a gente vir fazer essa discussão de falar se alimente com frutas e folhosos, sendo que para quem a gente quer falar, não se sabe nem se tem a comida de todo dia, né, o pão de cada dia. E aí eu decidi pensar mais no que é que a gente pode fazer para segurar a onda, né? Trabalhar pela política de redução de danos, entendendo que nesse momento não tem como a gente falar de promoção de saúde, de bem-estar, porque a nossa geração e as gerações antecessoras nunca passaram por uma situação como essa, então a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, aprendendo a lidar com o isolamento social, aprendendo a lidar com o distanciamento, né? E aí eu não gosto de usar o termo, inclusive, isolamento, porque a gente não precisa ficar isolado, a gente precisa ficar distante, mas mais do que nunca precisamos estar juntos.
Então, eu pensei nessa perspectiva de redução de danos, né? Que é tanto do aspecto psíquico quanto do aspecto de sociabilidade, né? Psicossocial. E aí, enquanto traçar algumas estratégias, né? E trazer a importância de a gente tentar dar uma segurada nesse boom de informações, porque a gente vive um contexto muito complexo, né? Que é complexo no mundo inteiro e para a gente tem um agravante, que é o cenário político do país, que tem mexido com todo mundo, gera ansiedade, porque você, inclusive, não consegue entender quais são as medidas adotadas para o controle dessa crise, né? Para o que se fazer durante a pandemia, o que é que se tem pensado, quais são os caminhos para a saída disso também, até quando a gente vai ficar em quarentena, ou até quando isso vai acabar, já que a gente não tenha realizado o protocolo que tem sido adotado no mundo inteiro, que é o protocolo de testagem em massa, né? Então, tentar dar uma controlada no boom de informações, porque é isso, é tudo muito novo, são muitas informações que estão vindo, né, por meio da mídia, as redes sociais têm tido esse papel de despejar também esse boom de informação, então tentar fazer um controle na medida do possível, tanto do que se acessa, né, tentar fazer um filtro do que se acessa, e escolher sempre pela informação, porque a informação ela é essencial, né? E ela nos ajuda a manter a sanidade também e a dar conta do que é a realidade, mas ao mesmo tempo fazer um filtro, né, do que é necessário a gente absorver enquanto informação e de como a gente absorve essas informações. Outra coisa dentro da medida do possível também, pensar em tentar aprender coisas novas. E aprender coisas novas é desde coisas manuais, a e retornar hábitos prazerosos, que é a rotina, né? Porque a gente se organiza através do trabalho, né? A vida da gente é organizada através da ocupação, seja trabalho, seja estudo. A nossa vida é organizada a partir disso. E essa desorganização, essa falta de rotina, ela deixa a gente um pouco mexida também nesse sentido de não saber meio que fazer, de horários bagunçados. Então, tentar pensar quais eram as nossas práticas prazerosas que a gente fazia, que a gente adotava antes, e que o tempo, o trabalho, ou tudo que suga o nosso tempo, né, que toma conta da nossa rotina, tem nos tirado. Esse é um exercício que eu tenho feito, tanto de tentar aprender coisas novas, quanto de retornar, seja ler um livro, seja assistir uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estudo, né? Porque há algum tempo minha vida tem sido intensificada e pautada pela universidade, né? Eu acredito que a realidade da maioria de nós é pautada pela universidade, pela escola, pelo trabalho, né? Então, essas são estratégias que eu acho importante da gente tomar e entender que isso não é um concurso de quem produz mais ou quem produz menos, e que tá tudo bem acordar um dia e dizer eu não quero fazer nada, eu quero ser totalmente inútil para o meu país, né? Como brinca a Anitta. Então, pensar nesse aspecto de que isso não é uma competição, todo mundo está aprendendo a lidar com esse momento, a lidar com toda essa novidade, com isso, aprendendo a lidar com tudo isso em um governo como é esse governo Bolsonaro, que é um caos completo, né? Então, pensar que tudo isso vai exigir de nós uma certa sabedoria, né? E uma medida de tentar ver o que é que está dando certo, não existe uma fórmula, né? Mas de tentar ver o que é que está dando certo, o que é que não dá. Quem gosta de se exercitar, manter seus exercícios em casa, entender algo que eu, inclusive, falei outro dia, que é de que você não é especial, eu não sou especial, você não é especial, ninguém que está aqui assistindo essa live, nem ninguém no universo é especial, nós somos seres, né, comuns, então entender que a sua saudade ela não é maior que a de ninguém, a sua ausência ela não é maior que a de ninguém, então respeite as normas da quarentena, né? A gente não está falando só de quem está do seu lado, a gente não está falando só
você, dos seus familiares, mas a gente está falando de um país e de um mundo inteiro. Então, esse período exige de nós responsabilidade nesse sentido, né? Para que a gente se mantenha em casa, né? Não isolados, mas distanciados, e que a gente consiga estabelecer outras formas de nos conectar com as pessoas, sejam por lives, por videochamadas, sejam por mensagens, né? Por cartas digitais, enfim, tentar estabelecer novos hábitos no meio disso tudo. Perfeito. Então, quando você falou, né, Mara também ressaltou aí a questão da falta de informação, né? Você abriu falando sobre essa questão do calendário do auxílio emergencial. Então, a gente precisa pensar a proporção disso, né? O quanto de caos isso causa. Por quê? Porque, primeiro, que a gente percebe que as campanhas que estão ocorrendo aí, elas estão pensando prioritariamente na comida, mas a gente é um ser humano que não. Nós somos seres humanos, né? E a gente não precisa só de comida. Comida ele é o princípio básico, mas a gente precisa fazer com que chegue dinheiro na periferia, com que chegue livro, né? Com que chegue água, com que chegue luz. Enfim, a gente precisa garantir os princípios básicos para que essas pessoas elas vivam minimamente de forma adequada. E aí, pensando um pouco nessa questão de redução de danos, né? Eu encontrei tem um site, né, que o governo ele disponibilizou e o link depois eu vou deixar salvo aqui no meu perfil, né, na página também do Facebook. O link é consultaauxilio.dataprev.gov.br. Você preenche algumas informações básicas, nome, CPF, e aí ele te mostra se o pagamento já está liberado, né? Se o pagamento, o valor do seu pagamento, mostra o calendário, isso quando o governo federal resolver liberar esse calendário, mas ele mostra a partir de lá o calendário também. Então, esse site faz com que a gente reduza, por exemplo, as idas, né, à Caixa Econômica e gere aquela aglomeração, fila. Inclusive, recentemente a gente teve uma grande quantidade de memes, né, circulando com a desinformação, né, aquilo era gastando, fazendo graça com a desinformação das pessoas. Então, aquilo para mim foi muito angustiante, né? A gente precisa passar informação da importância da fila, da importância do distanciamento. Quando você faz um meme pelo meme, o meme ser uma crítica social, ele é nada, né? A gente precisa estar atento a essas questões. E aí, Aline, você fala mais um pouquinho para a gente sobre o uso da máscara, né? Eu acho que são informações assim importantes para que a gente, enfim, evite essa proliferação. Eu, por exemplo, costumo brincar sempre. Eu vou no mercado, eu dou banho no saco de feijão, dou banho no saco de arroz. Nunca me imaginei dando banho. Engraçado que quando eu era pequena minha mãe, ela lavava o saco das coisas, né? Quando chegava do mercado, eu dizia, minha mãe, qual o sentido disso? Criticava tanto ela. E aí, quando isso tudo começou, ela me ligou, ela me disse, olha, agora você vai ter que dar banho nas coisas. E aí eu ri muito com isso, né? Mas, enfim. Então, falando sobre essa questão das filas, né? Inclusive, eu acho muito triste que a gente ridiculariza o desespero das pessoas, porque ali nada mais é do que o desespero das pessoas, né? De se aglomerarem, porque inclusive a Caixa não resolve nada, né? Nesse sentido, porque é tudo resolvido digitalmente. Então é muito triste quando a gente vê a ridicularização do sofrimento das pessoas. Enfim, e sobre o que a gente chama de EPI, né? Que são equipamentos de proteção individual, que é o que tem se utilizado, as máscaras, o álcool em gel, pensar na lógica, né, como o governo tem preconizado, que é a máscara de duplo tecido, e aí esse é outro movimento, né, de quem tem acesso a essas máscaras, né, quem está tendo acesso a essas máscaras, ou quem está tendo, teve uma série de memes também que foi de várias formas que as pessoas acharam para fazer sua máscara, porque não tinham como adquirir a máscara que é adequada, digamos assim, né? Que era com coco, com plástico, né? Porque é isso. Às vezes a gente acha que e se pergunta, mas uma máscara é tão barata, né? Quem é que não vai ter?
essa máscara, mas o barato real para quem não tem nada não é barato, né? Quem não tem nada, não tem nada. E a maioria da população do nosso país não tem nada, né? Essa, infelizmente, é a realidade que a gente acompanha. Mas quem tem, quem consegue acessar, né, essas máscaras, lembrar sempre, eu estou usando máscara para tudo aqui, inclusive quando vou receber um delivery, preciso pedir alguma coisa, sei lá, né? E aí vou lá e vou pegar meu negócio de máscara, assim, vou na rua, vou no mercado, sei lá, faltou uma coisa que não dá para ir no mercado agora, vou no mercadinho da rua. Eu vou de máscara quando chego em casa, tirar os sapatos na porta, né? Eu acho que são cuidados básicos importantes da gente ter. Eu tenho protegido os cabelos, porque o cabelo também é uma fonte de contaminação. E, inclusive, às vezes, se a gente não lava o cabelo adequadamente, que é deixando a água cair no rosto antes do shampoo tocar o cabelo, né? Antes de colocar shampoo no cabelo, pode ser uma fonte de contaminação também, né? Porque é um vírus altamente contaminante. Então, eu vou na rua, meu hábito é, vou na rua, boto a máscara, tiro a sandália na porta de casa, coloco a sandália na água e na que boa, o sapato, seja lá o que for, o solado pelo menos, limpo imediatamente, tirar a máscara pelo elástico, né? Então, tirar sempre por aqui, não tocar no meio, tirar a máscara pelo elástico ao mesmo tempo, já coloco de molho, não dá para reutilizar a máscara que você foi na rua e voltou. A máscara ela tem que ser lavada, não importa se você foi atender uma pessoa ou se você foi fazer a compra de um mês. A máscara ela precisa ser higienizada, fazer. Inclusive, essa máscara ela precisa ser trocada de 2 em 2 horas, né? A recomendação. Quando ela estiver úmida, ela ser trocada. Um outro aspecto também é você, quando todas as vezes que for fazer as compras, e aí eu li isso recentemente, é importante você higienizar os materiais ainda de máscara, Sim. né? Porque senão você pode ser, contaminada naquele processo de higienização. Porque são gotículas, né? São partículas que podem ficar em suspensão. E às vezes gosto de ter um certo cuidado em falar para não causar um alarde, um pânico, né, geral, com isso. Mas é só para a gente ter um cuidado a mais mesmo, né? Para a gente não estar se resguardando em casa e acabar se contaminando por um deslize pequeno, né? Enfim. E aí, só para ter esse cuidado entre o pânico e o que é cuidado, né? E ter esse processo de lavar, fazer a higienização das coisas com a solução de hipoclorito, né? Que é uma colher de água a cada litro, ou uma colher de cloro a cada 1 litro de água, uma colher de água sanitária. E ter sempre lavar, eu também, assim, nunca imaginei que estaria lavando garrafas e sacos. E outra coisa, não pode lavar as caixas de papelão, de papel. Tudo que é de papel não pode lavar, não pode passar pano com água e nem pode borrifar água com cloro, né? Elas é recomendado que fique em quarentena esses materiais com papel, porque molhando o papel você pode passar para o interior do produto. E se tem um saco no interior, tira o saco, deixa o produto só dentro da embalagem do saco no interior, né? E despreza a caixa. Ou se não, deixa as caixas em quarentena, né? Por 14 dias em algum espaço fora da casa, fora da cozinha, enfim. E ter esse cuidado, fazer tudo isso depois de higienizar. Eu gosto de tomar banho antes de higienizar os produtos e depois, né? Porque se você vai higienizar, quando você toca no produto, o produto está higienizado. Então, eu gosto de fazer o ritual de tomar banho antes e depois da higienização dos produtos. E desprezar os sacos plásticos, ou deixar eles em quarentena, ou desprezar os sacos plásticos, né? E fazer esse processo, lavar os cabelos, com o cabelo para baixo, até passar o shampoo. Depois que passar o shampoo e enxaguar, aí sim deixar a água do enxágue e ter contato com o rosto. Mas antes disso, não é recomendado que a água do cabelo tenha contato com o rosto, né? Acho que basicamente é isso. E a roupa?
tirar a roupa, colocar em um saco plástico e colocar de molho, lavar, enfim, o que achar melhor. Sim, a Tami ela comentou aí que sobre a forma, né, que é feita esse cadastramento para o auxílio. De fato, a gente vive um abismo social muito grande, né? E esse distanciamento, essa Covid-19 ela só veio para alastrar isso ainda mais, porque a gente tem muita gente ainda sem CPF, a gente tem muito morador de rua. Então, assim, como pensar, né? Como dar conta dessa população? Então, acho que para além disso, fico despertar mesmo, né? Fico despertar para quem só pensa nessas pessoas nesse período, né? Com esse tamanho caos. Nós já passamos do nosso tempo, era para ser um dedinho mesmo de prosa, né? Coisa de 10 minutos. Mas achei importante a gente prolongar mais um pouco, até porque a gente também começou um pouco atrasada aí por conta das plataformas, a gente teve alguns problemas, então já pedindo desculpa, né? Avisar vocês que na próxima quinta aí nós estaremos com outro programa, né? Novamente nos mesmos métodos, de 10 a 20 minutinhos, né? Sempre trazendo uma pessoa para estar trazendo informações mesmo que a gente tira em reunião enquanto pontual nesse momento, enquanto necessário, né? E não só no período de pandemia, mas necessário para também que a gente abra os nossos horizontes de pensamento, né? Porque é uma coisa importante, aproveitar o ócio para abrir o nosso horizonte. Olha, até que ponto o meu posicionamento ele é inclusivo, as minhas ações ela é inclusiva, até que ponto eu estou ali pensando no outro, trabalhando com o outro. Então, eu penso que são questões importantes da gente tá debatendo. Se você tiver mais alguma contribuição, né, para a gente, você pode estar falando, e é isso. Já vou falando, já me despedindo então. Acho que uma coisa importante só que eu pensei também em abordar é que existe um canal de atendimento. Quem está aí com papel, anota aí, que é 155. Esse canal é o telecoronavírus, né? É um teleatendimento onde tem estudantes, estagiários, em sua maioria, de medicina, fazendo uma triagem, né? Então, esse canal, ele serve para esses estudantes, eles são orientados por médicos, né? A gente faz essa parceria. Esse canal, ele serve para triagem, né? Ou seja, as pessoas que apresentam os sintomas, sendo esses sintomas dor de cabeça intensa, dor no corpo intensa, a perda do olfato e do paladar que tem se apresentado como um dos sintomas mais importantes do coronavírus, né? Assim, um dos marcadores mais importantes. Febre, né? Sintomas gripais. Quem tem sintomas gripais pode entrar em contato com esse telecoronavírus, que é no canal 155 do telefone. E aí vai estar recebendo orientações. O canal funciona todo dia, das 7 da manhã às cinco da tarde, se não me engano, às 7 da tarde. Mas deixo as informações aí depois no para a Ju disponibilizar para vocês. E lá vocês vão estar recebendo as orientações necessárias, né? Quem é sintomático, lembrando que é só para pessoas sintomáticas, né? Não é um canal de orientação. Existem outros canais, existe um canal do Ministério da Saúde que é para tirar dúvidas sobre o coronavírus. Esse 155 é um canal do governo da Bahia, né? Então atende a Bahia. E a gente faz esse processo de orientação e triagem. Vou deixar tudo com você, os números e dizendo o que é cada coisa. Agradecer a participação de todo mundo, né? Lembrar que é importante que a gente se cuide, mas é importante também que a gente cuide do outro, né? Importante que a gente olhe, né, para o outro, que a gente se manifeste no que puder se manifestar de insatisfações do que vem sido acontecido, que a gente cobre, mesmo que virtualmente, né? Esses dias, a MP da Amazônia foi votada e houve uma mobilização virtual por meio de artistas influenciadores, né? Que fizeram a larga escala de enviada de e-mails para os deputados. Então, acho que em outros aspectos a gente também precisa cobrar nesse sentido, fazer um barulho virtual mesmo, assim, para além de ficar postando hashtags
e cartazes, né? Tentar fazer um alarde para que o país leve mais a sério o combate ao coronavírus, né? Entendendo que a gente está falando da vida de milhares de pessoas, né? Hoje foram 688 novas vítimas, né? E essas vítimas não são números, elas têm nome, elas têm família, elas têm uma história, têm uma trajetória e não pode ser tratado de qualquer forma. Então, que a gente se cuide, que a gente cuide do outro, que a gente cobre no que a gente puder cobrar, que a gente se mobilize e que a gente olhe para as pessoas que estão ao nosso lado e para as que não estão também. Então é isso. Muito obrigada, Ju, pelo convite. Muito obrigada a todo mundo. Eu agradeço, né? Agradeço por você estar aqui, agradeço pelas pessoas que estão aqui, que comentaram. Dizer aí para a Yasmin e para a Rubi que a gente vai estar postando as perguntas, né? Vai estar buscando a responder as perguntas em outro momento. É porque a ideia do programa é justamente essa, é a gente ser pontual, chegar aqui, passar algumas informações, e aí depois a gente vê como é que a gente faz, se a gente faz uma outra live para escurecer as dúvidas, né? A gente vai responder todo mundo aí com o tempo. Agradecer a todos vocês. A gente também vai estar passando os sites que foram ditos aqui, as informações que foram ditas aqui em cartazes e vídeos, né? Enfim, nos acompanhem, que vai vir muita coisa boa por aí. Muito obrigada a vocês. Se cuida todo mundo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Ah, e outra coisa, vou baixar a live e a gente vai disponibilizar, porque às vezes a gente quer mandar para uma tia informação, né? Para uma vizinha, então é importante a gente ter material. Vamos baixar e disponibilizar aí para vocês. Até mais. Até mais.